Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos apresentar o pré-lab de hidrodestilação e destilação sob pressão reduzida. Bom, os objetivos desse pré-lab são estudar os princípios básicos das técnicas de hidrodestilação e destilação sob pressão reduzida, conhecer a aparelhagem necessária à aplicação dessas técnicas e utilizar essas técnicas como método de separação e purificação de compostos orgânicos. A hidrodestilação ou destilação por arraste a vapor de água, ela é destinada a separar substâncias que têm alta pressão de vapor e que são insolúveis em água. Tá? Então, temos aqui. Essas substâncias, elas são de fato arrastadas pelo vapor de água e depois se condensam, separando-se da água uma vez que são insolúveis. Tá? Então, você tem as substâncias que você precisa e quer separar, e uma delas vai ser insolúvel em água, ou seja, você vai arrastar elas por vapor e no final das contas elas vão ser insolúveis, tá? E vão ter uma densidade menor que a da água, tá? A hidrodestilação, ela pode ser direta ou indireta. Aqui nesse caso ela é direta. Como a gente pode ver, a água ela é injetada diretamente sobre o composto que está em ebulição, tá? Aqui nós temos uma chama. Aqui, a mistura vai entrar em ebulição, vai subir, igual um processo de destilação normal nesse caso. Vai passar pelo condensador e à medida que ele for resfriado, ele vai condensar e cair aqui no banho de gelo, tá? Já o método indireto, nós temos dois balões e a água vai estar em outro balão. Ele vai estar separado da mistura, então ele vai entrar já na mistura na forma de vapor e vai assim arrastar mais uma vez para o condensador para ser recolhida a fração, tá? Essa técnica ela é muito utilizada para a obtenção de óleos essenciais, já que os óleos essenciais, que são retiradas de folhas e de plantas em geral, eles são immiscíveis em água, são insolúveis em água. Então, a gente faz esse processo para poder ter essa obtenção. Tá? Aqui é um processo geral de obtenção de óleos essenciais. E aqui seria em nível industrial. Tá? A gente vai ter o material vegetal aqui, uma selagem com água, a água aqui também, que vai estar tendo o aquecimento, e vai vir para o condensador aqui e posteriormente ser separado. Vão ter duas fases, né? A do óleo e a da água. Já a destilação sob pressão reduzida, tá? Ela é usada para separar líquidos que têm um ponto de ebulição elevado, tá? De que maneira? Como o próprio nome da técnica diz, ele vai reduzir a pressão, tá? E reduzindo a pressão, a gente consegue diminuir também essa temperatura de ebulição dessa substância, tá? Bom, a gente vai poder avaliar como será essa pressão reduzida e quais as temperaturas que a gente vai ter equivalente a partir do nomograma que eu vou explicar já já, tá? O SSMA desse pré-lab envolve 3 substâncias que têm basicamente os mesmos primeiros socorros, tá? Essas substâncias são a ciclohexanona, o hexano e o cloroforme. Os 3 são líquidos incolores e diferenciou-se apenas no cheiro, mas mais uma vez reforçando, não é pra gente estar cheirando os materiais dentro do laboratório, tá ok? Os primeiros socorros vão ser os mesmos para as 3, que é em caso de inalação, remover para local ventilado. Se a pele for exposta, lavar durante no mínimo 15 minutos. Mesma coisa para os olhos e não induzir vômito, tá? E lavar a boca da vítima com água em abundância. Bom, vão ser 3 práticas que ocorrerão hoje. 2 delas, uma vai ser da extração, que a gente vai utilizar o arraste a vapor, tá? A mesma coisa com a separação do limoneno presente na casca de laranja. E por último a gente vai fazer um procedimento com a pressão reduzida, tá? O primeiro procedimento é a extração de eugenol e acetato de eugenol, tá? A gente vai extrair essa substância do cravo, tá? Então qual é o procedimento? A gente vai adicionar 100 ml de água em um balão de destilação normal e adicionar 30 gramas de cravo. A gente vai destilar essa mistura por 1h30 numa destilação a vapor, numa hidrodestilação. E após isso a gente vai extrair esse destilado com 3 porções de 25 ml de cloroforme, tá? Provavelmente a revelação vai precisar ser feita com iodo. Então eu trago aqui uma imagem
porque depois da cromatografia de camada delgada que a gente vai precisar fazer, vai precisar da revelação por iodo, ok? Bom, o segundo procedimento é a separação do limoneno presente na casca de laranja, tá? A gente vai adicionar 100 ml de água em balão de destilação de 500 ml e colocar a casca de 3 laranjas dentro desse mesmo balão. E vai fazer o arraste direto, como a gente viu anteriormente, tá? E nós vamos obter uma mistura de água e limoneno. Vamos dividir essa mistura em 2 tubos de ensaio, no primeiro e no segundo. No primeiro a gente vai tratar ele com a solução de bromo em tetracloreto de carbono, tá? E a segunda vai ser uma solução aquosa de permanganato de potássio, para a gente poder identificar a substância, tá? Bom, na terceira etapa, a gente vai fazer o procedimento à pressão reduzida, que vai consistir em adicionar 250 ml de ciclohexanona em um balão de destilação de 500 ml e destilar sob pressão reduzida no aparelho de destilação reduzida, tá? De pressão reduzida. E após isso a gente vai medir a pressão e a temperatura da destilação, porque com a ajuda do nomograma a gente vai poder entender melhor quais os pontos que seriam utilizados com a pressão atmosférica, tá? A gente vai poder fazer essa marcagem. Bom, aqui a gente tem uma visualização de um nomograma de como a gente faria. Ele é um gráfico, mas um gráfico diferenciado, tá? A gente tem o ponto de ebulição observado, o ponto de ebulição corrigido para a pressão atmosférica e a pressão em milímetros de mercúrio, tá? Eu já fiz aqui os traços, que é para poder a gente entender melhor. Então, o primeiro passo vai ser o quê? A gente considerou um ponto de ebulição registrado em 100, então o observado foi um ponto em 100 graus Celsius, tá? E a gente vai ligar esse ponto a 1 milímetro de mercúrio nessa parte do gráfico, onde a gente tem pressão em milímetro de mercúrio. Ao ligar ela, a gente vai ter aqui, como eu não fiz com a régua, vai ter uma diferenciação do que está no pávia, que é o que está designado aqui, tá? Então, aqui ele fala que é por volta de 280, mas devido ao traço não ser tão preciso aqui, ficou em torno de 290, tá? Aí, esse valor ele vai ser correspondente ao ponto de ebulição normal, tá? Em seguida, a gente vai ligar esse 280 para a coluna B, ou para a coluna C, desculpa. E aqui a gente vai encontrar em milímetros de mercúrio qual vai ser a pressão, tá? Ele fala aqui que é 18, tá mais ou menos nesse nível no nosso também. E faremos uma reta intersectando a coluna A, tá? Que aqui está por volta de 153. A diferença ficou pouca entre o que estava no par, tá? Então, o ponto de ebulição ele vai ser 151 a 18 milímetros de mercúrio, tá? Pessoal, muito obrigada. Até a próxima.